Flamengo dá mais um vexame na Libertadores e cede empate em jogo tenebroso, onde os jogadores erraram tudo. E após o final da partida, jogador importante do Flamengo sofre tentativa de assalto. Então bora ver todas as últimas notícias após esse vexame do Flamengo na Libertadores. Renata Fanha, turma do Jogo Aberto, comentando sobre esse jogo. E o Carlos Alberto aproveitou a derrota do Flamengo para alfinetar o Arrascaeta. Então não esqueça de deixar sua opinião aqui abaixo nos comentários, que eu tô muito curioso para saber o que você achou desse jogo do Flamengo. Empate com gosto de derrota. E claro, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. Bom, olha, o Cicinho, ele cantou a pedra essa semana. E tem time que quando o assunto é em espanhol, mas não é o Corinthians não, viu? Ah, bom. O que está acontecendo com o Flamengo? Perdeu no Maracanã para o Central Córdoba e ontem empatou na Argentina. Pode se classificar ainda, tudo bem, mas não precisava disso, né, Felipe Luiz? O Flamengo teve mais controle do jogo no primeiro tempo da partida e saiu na frente logo no início. Aos 9, Arrascaeta balançou a rede depois de uma bela jogada com Gerson e De La Cruz. Na sequência, foi a vez do Central Córdoba chegar, mas Cufré foi travado. Ainda na parte inicial do duelo, Arrascaeta poderia ter feito mais um. Depois de um chute de Léo Pereira para frente, Gerson ajeitou de cabeça e o camisa 10 saiu cara a cara com Aguerre. Melhor para o goleiro, que conseguiu a defesa. Aos 35 foi a vez de Gerson desperdiçar uma oportunidade. A equipe carioca voltou para o segundo tempo com uma postura mais defensiva. Assim, os donos da casa conseguiram retomar o controle e empataram com Verón aos 15 minutos. O VAR ainda anulou 2 pênaltis, um para o Flamengo no primeiro tempo e outro para o Central Córdoba na etapa final. Para mim é muito simples, o adversário veio com plano de jogo e nós conseguimos sair, conseguimos romper a pressão, conseguimos fazer um bom começo de jogo e fizemos o gol. Depois disso, muitos erros técnicos, muitos erros técnicos, já seja por confiança, pela bola, não sei o porquê. O resultado complicou a vida do Flamengo na Libertadores. O time carioca ocupa a 3ª posição no grupo C, com 5 pontos. E para avançar de fase sem depender de ninguém, precisa vencer os 2 jogos restantes em casa. Outro adversário no grupo, a LDU venceu o Deportivo Táchira por 3-2 e empatou com o Central Córdoba no número de pontos, com 8 cada. Me preocupa, nós estamos nessa situação porque nós mesmos nos colocamos nessa situação e só depende da gente poder sair. Então, o que está no nosso alcance é ganhar os 2 jogos em casa, fazer o maior número de saldo possível, porque, claro, podemos depender de uma combinação de resultados dependendo do que aconteça. Então, o que está no nosso alcance hoje é isso, é vencer os próximos 2 jogos em casa e para poder passar dessa fase de grupos, que a realidade é que não está sendo da forma que a gente esperava. Depois do tropeço fora de casa, mais um susto. Após o desembarque da delegação no Rio de Janeiro, o carro do goleiro Rossi foi atingido por 4 tiros durante uma tentativa de assalto na linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. Como o veículo é blindado, ele não se feriu. Outros atletas do time também foram alvo de criminosos. Que coisa, hein? Na verdade, ninguém poderia ser alvo de criminoso algum. A violência é um tema muito complicado. A gente sabe que hoje a realidade é cada vez pior, condições financeiras ruins, política econômica. A gente está passando por um momento que não é 100% e até os jogadores não estão imunes. Ainda bem que o carro era blindado, que ninguém se feriu, mas fica esse alerta aí porque a violência está em todos os lugares. Voltando para o campo, também foi uma violência o resultado de 1-1 para o Flamengo, não é? Ninguém esperava que nessa segunda oportunidade o Flamengo fosse tropeçar mais uma vez. Já tinha sentido que esse time argentino não é bobo, Cicinho, e agora foi lá e não conseguiu vencer. Então, nos 2 confrontos, não teve vitória do Flamengo, mas tem 2 jogos também em casa pela frente.
Exatamente, Renato, mas não depende mais só dele, né? Até porque vai ter esse confronto com os outros adversários e o Flamengo, na verdade, nós não víamos ele complicando como está hoje, né? Para nós, o Flamengo classificaria tranquilo pela condição que tem, é o melhor time que a gente tem nessa competição, mas não está apresentando o melhor futebol. Então, o Felipe vai ter que consertar muitas coisas aí que aconteceu nesse jogo agora. O Flamengo poderia também ter saído com a derrota, né? O Flamengo não fez um bom jogo, foi também pressionado pela equipe adversária e é um Flamengo frágil nessa Libertadores. E esses acontecimentos fora de campo também, Renata, interferem muito dentro de campo, tá? Imagine como fica a cabeça do goleiro agora, dos jogadores, para entrar para a próxima partida. Então, o momento do Flamengo não é bom. Então, o Felipe vai ter que usar estratégias e também toda a sabedoria que ele tem aí para colocar o time do Flamengo novamente no trilho. Mostramos aí chance desperdiçada pelo Arrascaeta, pelo Gerson. Ronaldo, teve pênalti que poderia ter sido contra o Flamengo, mas foi retirado, do Léo Pereira. E a gente vê que essa equipe argentina aprendeu a conter as ideias do Felipe Luiz, hein? Vai tirar o choro não só do Felipe Luiz, como também da torcida, porque é uma equipe que veio aqui, beliscou e ontem também complicou a vida. Se não fosse o Rossi completou 100 jogos ontem com a camisa do Flamengo e fez uma defesaça também no primeiro tempo, que deu uma tranquilidade para o time do Flamengo. Que teve a oportunidade com a Arrascaeta de fazer 2-0, não fez, sucumbiu a um time que marca muito bem, sabe o que faz com a bola no pé. Agora, eu estou de olho, mas eu não tiro o olho do Felipe, porque é um treinador que mesmo com dificuldade, agora já estão falando outras coisas dele, e ele está centrado. É um cara centrado e sabe o que faz, eu acho que ele vai conseguir, porque o Flamengo joga em casa agora também, vai ter essa oportunidade de buscar a vitória numa competição importantíssima. Com um treinador que agora todo mundo está olhando diferente, mas ele continua o mesmo. Estou gostando de ver ele. Bom, os 2 jogos, os próximos contra a LDU e Tátira em casa, no Maracanã. Não tem outra história, tem que ganhar, até para fazer pontos, pensando numa sequência de Libertadores. E além disso, Edu, o gol do Arrascaeta foi aos 9 minutos do primeiro tempo. Tinha tempo para ampliar, para facilitar o jogo. E ainda o Arrascaeta pede essa oportunidade aí que, normalmente, até pela fase que ele vive, ele não desperdiçaria. Não, Renato, principalmente falando de Arrascaeta, né? O artilheiro aí do campeonato brasileiro. Então a gente vê que o Flamengo, a gente está vendo uma queda, na minha opinião, uma queda física e técnica de alguns jogadores. Isso faz uma diferença muito grande, principalmente no esquema tático do Felipe Luiz, né? Onde que os jogadores sabem onde que estão. É um time muito bem treinado. Então é uma coisa que ninguém esperava o Flamengo estar vivendo um momento desse, principalmente dentro do seu grupo, que todo mundo falava que o Flamengo ia classificar em primeiro e com os pés nas costas, mas não está sendo assim. E o futebol está mostrando que quem competir, quem lutar e quem buscar uma eficiência maior vai conseguir com a vitória. Então, haja visto a prova aí de ontem, um sinal de alerta que o Flamengo, nos 2 jogos em casa, possa vencer e, quem sabe, classificar. Bora lá, Benja, o jogo aí, ó, do Flamengão, hein, velho? Quem fez o gol, mano? Arrascaeta, mano. E o Carlos Alberto teve um pesadelo, mano. E golaço do Arrascaeta, hein? Joga fácil. Mas o Flamengo acabou cedendo um empate aí, fora de casa. Central Córdoba daqui a pouco vai empatar nesse gol aí do Gaston Veron, cara. Olha o Rossi também, mão de alface. Foi nele, foi uma baita defesa no primeiro tempo. Mas ó, essa bola é defensável, hein? Foi queima-luva, pô. No contrapé dele, pô. Mas ó, não é. Contrapé dele, só que todo mundo dá nóia, pô. Que é o Buffon, velho. Hugo Souza pegava essa bola aí. Ô, Clebão, o Flamengo tá em terceiro no grupo, hein? Eu já vi esse filme, hein? O Arrascaeta é craque. Joga muito. O Carlos Alberto, ele joga demais. Eu nunca falei que ele é ruim. Ele é ídolo do Flamengo. Tem pô, joga demais. Ele é craque, beleza? Mas no auge eu fui melhor. Tá bom? O auge durou o quê? Bastante. Cara, um auge, se tu pegar assim, olhar dos meus 16 anos até os 29, é coisa pra cacete, né? O nego fala que eu tive sorte, 30 anos de sorte, eu vou jogar na Mega Sena. Quer te falar, ó, não mandaram os gols do Palmeiras pra gente, então não temos os gols. Que vergonha, que jogo vergonhoso do Flamengo. Fazia muito tempo que eu não vi o Flamengo jogando assim tão mal. Os caras pareciam os jogadores aqui do meu bairro errando passe de meio metro. E não só foi apenas um passe, 2, 3, 4, 5, 6.
foram vários passes errados. Eu até perdi a conta, não sei nem dizer quantos foram, porque foram vários passes errados. O Flamengo começou o jogo super bem, fez o gol com a Arrascaeta, mas após aquele gol com a Arrascaeta perdeu cara a cara com o goleiro. Parece que todo o time desandou a partir dali, nada deu certo, todo mundo errando tudo. O Pedro querendo dar passe de calcanhar dentro da área, os jogadores sem vontade nenhuma dentro de campo. O que eu vou falar parece até um pouco de absurdo, mas o Flamengo tem que agradecer de ter saído com o empate desse jogo, porque pelo jogo que foi, merecia ter perdido de goleada. E não foi porque o outro time jogou muito melhor que o Flamengo não, o Flamengo se auto-humilhou dentro de campo. Se eu fosse esses jogadores aí, eu teria vergonha. E não dá pra falar nem que foi culpa do Felipe Luiz, porque eu vou te perguntar agora, quem você colocaria no lugar do Pedro? Quem você colocaria no lugar do Arrascaeta? Quem você colocaria no lugar do Gerson, do Pulgar, do Dela Cruz? Antes do jogo eu vi muitos torcedores pedindo para a saída do Léo Pereira e entrar o Danilo. Tava no jogo e errou tudo. E antes que venham falar, eu não tô tirando a culpa do Felipe Luiz. Sim, ele tem culpa, mas o Felipe Luiz não tem culpa do jogador errar um passe de meio metro, cara. Que absurdo, mano. Eu repito, faz muito tempo que eu não vejo um jogo tão feio quanto foi esse. Tava sendo até constrangedor ver tanto erro de passe, cara. Que coisa horrível. Mas agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Aproveite o espaço aqui abaixo nos comentários e fale o que você achou desse jogo do Flamengo 1 a 1. O Flamengo tem que agradecer muito por ter saído com o empate desse jogo, porque merecia perder. E se tivesse perdido esse jogo, poderia dar adeus à Libertadores, porque a chance ia ser praticamente zero. Se com o empate já ficou difícil, imagina com a derrota. Mas então é isso, nação. Essa foi a minha opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e, claro, de se inscrever aqui no canal, beleza? Mas então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!